de uma música é renovo. Pai, me dá disposição para aprender de Ti. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração. Mais uma vez, Pai, eu quero ser levado por Tua direção, ouvir Tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui para Te servir melhor. Renovo. O que eu quero é renovo. Para Te sentir de novo e de novo. Renovo. O que eu quero é renovo. Para ter o brilho no rosto. De novo. Toca-me. Toca-me. Nem mais um passo eu darei. Nada eu farei sem Ti. Essa é a música de hoje. Ela se chama Renovo, da Sara Farias. Eu gosto muito dessa cantora, gente. Ela canta com muita unção. Tá, então hoje nós vamos estudar Salmos 40 e Salmos 41. Às vezes eu me confundo aqui, gente. Salmos 40 e Salmos 41. Como assim? Olha, vocês vão ver que coisa interessante. Eu falei pra vocês, quem tá acompanhando o estudo aí desde o início, que o livro de Salmos, ele é composto por 5 livros. Existem 5 coletâneas de Salmos dentro do livro de Salmos. Então, hoje, nós estamos finalizando a primeira coletânea dos livros de Salmos. Ê! Quem tá aí desde o início? Quem tá aí desde o início? Nós estamos finalizando a primeira coletânea do livro de Salmos. Todos esses salmos que nós lemos aqui, até o Salmo 41, são de autoria de Davi. E se não forem propriamente escritos por Davi, são relatos da própria vida de Davi também. Então são direcionados a Davi de forma direta ou de forma indireta. E hoje no Salmos 40 nós temos a seguinte situação: uma oração para livramento. Ao mestre de canto, Salmos de Davi. Vamos lá ler? Se tiver com a Bíblia aí na mão, leia comigo. Glória e aleluia no coração, tá? Se quiser pagar dízimos e ofertas, é só clicar no coração também. E se quiser fazer missão, ajuda essa missionária aqui. Aperta aí também no aviãozinho, manda essa mensagem para outras pessoas, que você já vai estar começando a fazer a sua primeira missão, ok? Chegando mais gente aí, seja bem-vindo e bora lá. Salmos 40. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Olha que legal, gente. Já começa muito bem, né? Se você espera confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Imagine assim, Deus se inclinando para você. Eu estou aqui, pode falar. Olha que maravilha, né? Quando eu clamei por socorro, Ele se inclinou para mim. Tirou-me. Inclusive, gente, vocês têm noção o que é clamar? Clamar. A palavra clamar, eu e as minhas manias de buscar significados. Porque eu fiquei assim, gente, clamar. Clamar é a mesma coisa que orar? Não. Clamar, como a própria palavra fala aqui, ele clamou por socorro. Quando você ora, você faz uma oração de agradecimento, você faz uma oração branda, né? O clamar é como se você estivesse desesperado, é como se você estivesse gritando, é como se você estivesse esbravejando. Então o ato de clamar é desesperador. É uma oração de quem está realmente no caos, no sofrimento. Então aqui a oração de livramento de Davi, por justamente ele estar pedindo livramento, ela não é uma simples oração, ela é um clamor. E olha só, aqui fala que o clamar, no clamar existem 3 sinais da fé viva. A pessoa que clama, ela demonstra um sinal que a sua fé está viva. Porque na hora que alguma coisa ruim acontece na sua vida e que você se desespera, ao invés de você falar assim, vou ligar para minha mãe, vou ligar para não sei quem, você vai
dobra o joelhinho e vai falar com o pai. Se não dá para dobrar o joelho, fala do seu jeito, sem dobrar o joelho, mas fala ao pai. Na hora do desespero, você não corre para ninguém, você corre para o pai. Essa é a ideia do clamar. E aí, em relação ao clamar, existem algumas menções aqui na Bíblia. Fala assim, ó: clamei, esperei pelo Senhor e ele ouviu o meu clamor. Eu esperei pelo Senhor, ele ouviu o meu clamor. O clamor do pecador por compaixão também foi recebido. Isso também está na Bíblia. O clamor do discípulo em perigo. O clamor da fé que traz a salvação. O clamor do necessitado que segue a salvação. Então aqui existe essa busca, clamando, sempre clamando. Ah, tá, eu tô aqui pensando, quem entrou aqui? La Casa Digital Frases. Eu tô aqui pensando, meu Deus, assustei. Bom saber que tá todo mundo de olho aí. Então, existe esse clamor, há essa necessidade, gente, desse clamor para Deus frente à adversidade. E não correr para qualquer outra pessoa. Saiba para quem que você tem que correr, porque isso é um sinal de que a sua fé está viva. Quando você sabe quem você é e em quem você de fato busca o seu socorro. Ok? Qualquer coisa aí vocês vão me avisando. E aí, continuando. Tirou-me de um poço de perdição. Isso aqui Davi falando. Deus me tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. O que está dizendo aqui? Como que o Senhor o encontrou? Aqui a linguagem é figurada. Fala que o Senhor o encontrou num lamaçal, né? Quando você está num lamaçal, o que está acontecendo? Você não consegue andar, você vai só se afundando. E Deus veio e colocou uma rocha, endireitou, vamos assim dizer, os caminhos para que desse para você andar. Quando isso aqui acontece, gente, na nossa vida? Quando é que a gente é encontrado assim num lamaçal? Quando a gente está no pecado, em perigo mortal, quando a gente se encontra na culpa do pecado, porque a gente ainda não entendeu que a gente já teve os nossos pecados livres e perdoados lá na cruz. Então, quando você está nesse lamaçal de culpa, aqui fala, o Senhor nos encontra no pecado, quando a gente está se sentindo nesse lamaçal. O Senhor nos encontra enredados no pecado, como ovelhas que estão presas nos espinhos. O Senhor nos encontra no deserto. A gente está falando de lama, mas nós também podemos mencionar isso como deserto. Essa secura que está a sua vida, essa falta de expectativa, essa vida toda cinza, ele também nos encontra no deserto. Ele nos encontra na lama. E ele nos encontra numa vida sem sentido. E de tudo isso o Senhor nos livrou. Então, essa parte aqui, Davi faz menção ao lamaçal que ele está vivendo, mas que Deus o livrou. Mas esse lamaçal pode ser um deserto, pode ser o estado que você está vivendo agora, pode ser a sua vidinha sem sentido. E é o Senhor que vai te livrar de tudo isso. E me pôs nos lábios um novo cântico. Ai, minha vida estava um caos. Aí o Senhor veio e me pôs nos lábios um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Como assim? O Senhor veio e me colocou na boca um canto, um novo cântico. Tudo se fez novo. Por isso a música que nós começamos hoje, o renovo. Ele me fez de novo. Eu nasci de novo. Olha, renovo, o que eu quero é renovo, para me sentir de novo e de novo. Então a música até fala, eu não vim aqui pedir mais um milagre. Deus, eu não tô vindo aqui mais pedir nada. Eu não tô vindo aqui nem é de passagem. Eu tô vindo aqui para ficar. Eu tô vindo aqui para louvar. Eu tô vindo aqui para agradecer.
Eu estou vindo aqui para que o Senhor me faça de novo. Me faça de novo, eu quero renascer em Ti, porque eu estou pobre, porque eu estou necessitado da Sua presença, porque eu me reconheço pobre, porque eu me reconheço insuficiente da Sua presença, porque da Sua presença, Senhor, eu sempre serei pobre, eu sempre serei insuficiente da Sua presença. Existe um vazio dentro de você, existe um buraco dentro de você que ninguém vai preencher. Esse buraco só tem o tamanho de Deus na sua vida. Por mais que você tente preencher com qualquer outra coisa, esse buraco não vai ser com seu esposo, não vai ser com seu trabalho, não vai ser com riqueza, não vai ser com fama, não vai ser com nada. Porque o tamanho exato de encaixe desse buraco que existe dentro de você é Deus. E é só a presença de Deus que vai te fazer se sentir amparado, te sentir suficiente. Você vai se sentir suficiente apenas em Deus. Só que Deus, Ele nunca será o suficiente para você. Você tem que continuar sempre buscando, ter essa atitude de quem se reconhece insuficiente. Se você não gosta da palavra pobre, ter essa atitude de quem se reconhece insuficiente, de quem se reconhece frágil, se não estiver presente na vida, se não estiver em Deus, Depois a gente fala sobre isso, Oliveira. Ela tá falando que tem uma visão diferente da Bíblia. Então aqui, qual que é a questão? Davi, gente, ele começa falando que clamou a Deus por socorro. E depois ele pega e fala que estava num lamaçal, mas que Deus veio ao seu socorro. E agora ele fala que em razão disso ele vai cantar um canto novo, porque Deus o fez de novo. E aí tudo na verdade se fez novo. Pelo novo nascimento, uma vida começa. Porque um novo homem surge, uma nova vida surge, um novo cântico surge, um novo caminho para o trono da graça. Com a vinda de Jesus Cristo, nós temos um novo caminho, Ele nos fez novo de novo. Nós temos então agora um novo serviço, uma nova cidade. Então tudo se fez novo, de novo. E por conta disso nós vamos cantar essa alegria do renovo. É o que está dizendo aqui, né? Assim, não é o que propriamente está dizendo aqui, porque Davi está falando que vai cantar um canto novo e trazendo essa linguagem para a nossa existência, para a nossa vida real aqui. Pós-Cristo, é porque nós estamos sendo feitos de novo em Cristo. Cristo nos refez, né? Tá, e aqui também fala que muitos verão. Muitos verão por quê? Porque eu vou cantar um canto novo das maravilhas que Deus fez em minha vida. Muitos verão o que Deus fez na minha vida. Muitos testificarão o que Deus tem feito em minha vida. E aí, então, aqui ele está falando que ele vai testemunhar. Nós temos aqui a ideia do cantar, porque Deus veio e colocou um canto novo na minha boca. Quem é o cantor aqui? Essa pessoa que foi salva, essa pessoa que foi resgatada por Deus. E o que ele canta? Um canto novo. Ele está cantando um canto novo. Ele não canta mais aquele clamar lamurioso. Agora ele canta a expressão da vitória. Ele está cantando um canto novo. E além disso, agora ele vai fazer o quê? Como ele foi resgatado desse lamaçal, como ele se vê agora vitorioso, ele vai falar, ele vai testemunhar. Ele primeiro vai testemunhar. Primeiro fala ao seu andar. A sua vida, ela é um testemunho. E muitos verão. Depois, olha, testemunha as incontáveis maravilhas feitas por Deus. Aqui menciona também que ele vai falar dessas maravilhas todas que ele recebeu de Deus.
Depois, a sua língua glorifica na congregação. A sua língua, ela vai até a igreja aqui, né? Davi faz essa menção. Para testemunhar aos irmãos. Você como igreja também, você como quem habita Cristo, vai testemunhar aos irmãos aquilo que ele fez em sua vida, que fez a sua vida ser nova, que fez o seu brilho no rosto voltar. E aí, ele continua: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Quem faz maravilhas em sua vida, quem opera maravilhas em nossas vidas é Deus. Não há como alguém querer se comparar a Deus. E a tua boca, Senhor, da tua boca provém todas as maravilhas, né? Deus usa o seu falar para criar todas as coisas maravilhosas que existem nesse mundo. Deixa eu só ver aqui, gente, se eu não me perdi. Tá. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. As maravilhas, Senhor, que eu tenho para contar de tudo que o Senhor fez na minha vida, elas são incontáveis. Porque o Senhor tem tanta bondade, a sua bondade é infinita. O Senhor é bom o tempo todo. Se eu tivesse que dar testemunho da quantidade de bondades que o Senhor já fez na minha vida, eu não conseguiria. É isso aqui que Davi está falando. E aí ele pega e fala assim, ó: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. O que ele está falando aqui? O Senhor não me pediu sacrifício. O Senhor não me pediu holocausto. O Senhor me pediu para entender. Abre o seu ouvido e me escute. Abra o seu coração e me entenda. Eu não quero sacrifício. Não é isso que eu quero para te remir dos pecados. Porque o sacrifício já foi pago lá na cruz. Eu quero intimidade. Eu quero que o seu coração seja sincero comigo. Eu quero andar em comunhão contigo. Eu quero ser o seu amigo. Eu quero poder estar contigo. E aí até a música fala: toca-me, não quero dar mais nenhum passo sem ti. E é isso que Deus quer. Ele não quer que você dê mais nenhum passo sem a presença dele em sua vida. E aí Davi fala: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Aqui, gente, é interessante porque tem uma revelação aqui, tem uma profecia aqui. Fala que Davi cumpriu a lei, que Davi era obediente a Deus. E nesse momento, Davi, como rei, ele foi obediente à lei, cumpriu as leis daquele momento. E Cristo, ele veio e foi quem cumpriu todas as coisas também, que cumpriu a lei e que, inclusive, nos remiu de todos os nossos pecados. Então aqui faz agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Cristo veio e se agradou em fazer a vontade de Deus. E dentro do seu coração está a lei. Cristo andava nos mandamentos em obediência e teve tanta obediência que obedeceu morrer numa cruz por mim e por você. E aí continuando fala: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Davi falando que testemunhou, né, as boas novas, as boas obras de Deus em sua vida
na congregação, na igreja, lá na época, no tabernáculo, porque Davi ainda não existia templo. E aqui é eu e você testemunhar. Nós temos que ser testemunhos vivos na terra. É aqui que você tem que ser testemunho vivo. E aí, Davi fala mais, viu? Se servir para alguém aí, jamais cerrerei os lábios. Jamais cerrerei os lábios. Exaltarei teu nome na civilização humana. A ideia aqui, gente, é exaltar o nome de Deus agora, né? Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Não oculteis no coração a tua justiça. Se a tua justiça veio até mim, eu proclamarei a tua fidelidade e a tua salvação em minha vida, para que outras pessoas possam ver e ouvir o seu agir, o seu cumprir na prática, porque o que mais tem nessa terra são tomés, que só acreditam se verem, e você é um testemunho vivo. Então não se esconda na grande congregação, não se esconda na civilização, não se esconda na terra, não se esconda na igreja, não se esconda na vida. O seu caminhar é um testemunho. A tua graça e a tua verdade devem ser reveladas. Fala, testemunha, não se cala. Não te retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Jamais, jamais, Senhor, se esqueça de mim. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade, que a tua verdade sempre venha me cobrir, me revestir. Não tem contra os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração me desfalece. Muitos andam ao meu lado, querendo me destruir, mas o Senhor me deu discernimento. E o meu coração, olha, aqui fala, o meu coração me desfalece se eu estiver sozinho, porque sozinho eu não me basto. Sozinho eu não me basto, eu tenho que estar em tua presença. E aí aqui ele continua: praza-te, Senhor, em livrar-me, apressa-te, Senhor, em me livrar-me. Dá depressa, Senhor, o meu socorro. Abrevia, Senhor, os dias da minha angústia e do meu sofrimento. Você pode falar com Deus assim: anda rápido, Deus, tá difícil, eu não tô aguentando. Você tem intimidade para isso. Não adianta você fingir uma coisa que não é. Eu espero o tempo que for necessário. Eu suporto tudo. Deus está vendo o seu coração. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Aqui lá vem Davi de novo com o lance da justiça retributiva. As pessoas estão me fazendo mal e eu desejo mal a eles. Com a vinda de Cristo, nós entendemos que isso não é pertinente. As pessoas me desejam mal e eu oro por elas. E eu peço a Deus que converta o coração delas. E é com amor, amar os seus inimigos, porque amar os seus amigos é muito fácil. Então, com a vinda de Cristo, a gente sabe que essa ideia dele aqui, que eu vou falar agora, não está adequada. Que ele fala assim, ó: sejam meus inimigos envergonhados, os que demandam a vida, os que querem que eu morra, os que querem que eu caia pelo caminho, que eles se tornem atrás e cubram-se de ignomínia, e que os que comprazem no meu mal, aqui fala que as pessoas que me fazem mal, que elas venham acolher esse mal, né? Ele tá pedindo, essas pessoas que fazem o mal, que elas tenham mal, que elas sofram perturbação por causa da sua maldade. Essas pessoas que falam bem feito para mim, que elas sofram mal. Mas não, essa não é a nossa posição. Nossa posição deve ser assim, ó: Senhor, que essas pessoas possam um dia voltar atrás. Que elas mesmas estão se condenando por agirem assim. Que elas tenham esse discernimento.
e eu estou em paz com elas, e eu vou cuidar da minha vida, e espero que o Senhor cuide da vida delas, porque não é da minha conta, mas eu entrego em amor. E amar não quer dizer gostar, você não vai chamar a pessoa para comer na sua casa. É só entregar em amor, é uma decisão da entrega. Amar é decisão, viu, gente? Não é só sentimento, não é sentir o coração, tum, 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 não. E aí, folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. As pessoas que buscam o Senhor, elas refugiam na sua graça. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Nós temos que engrandecer, agradecer, reconhecer a soberania, presença de Deus. Eu sou pobre e necessitado. Olha aqui que Davi fala, gente, que não gosta de ser pobre. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Davi era pobre, gente? Davi era rei. Então ele não era pobre. Por que ele fala isso aqui? Ele fala que ele é pobre e necessitado da presença de Deus em sua vida. Ele é pobre e necessitado, se ele não tiver Deus na vida dele, ele é pior ainda. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu sou uma miséria, mas Deus cuida de mim. E aí, se Deus cuida de mim porque Ele é o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu, venha sempre em meu favor. Então aqui ele se reconhece frágil, ele se reconhece insuficiente e necessitado da presença de Deus. A expressão pobre aqui é essa. A gente nunca pode se achar suficiente em Deus. Às vezes a gente está lá dentro da igreja, exemplo. Por que do assassinato? Até o Salmo 51. Não, depois eu entendo isso aí. Então, gente, o que acontece? Aqui nesse momento, Davi, eu me perdi, tá vendo? Vocês não podem ficar mandando perguntas assim pra mim, não, de questionamento. Ai. Aqui nesse momento, o que acontece? Eu realmente esqueci. Davi, ele se reconhece necessitado da presença de Deus. Ele tinha sim riquezas, mas ele vê que ele é insuficiente se ele não tiver Deus em sua vida. Então ele pede sempre mais. Lembrei, mas parece que eu tô esquecendo de novo. Ai, gente. Lembrei de verdade agora. Por exemplo, às vezes, já aconteceu isso comigo. Você tá dentro da igreja, aí você fala: mas eu sou de Deus. Eu sou suficiente porque eu carrego Deus na minha vida. Você acha que porque você possui um título de religioso, você está salvo e você não precisa de fazer mais nada. Às vezes, uma visão religiosa, às vezes a gente acredita que porque a gente lê a Bíblia ou porque vocês estão aqui me assistindo agora, a sua parcela de contribuição para o céu já foi feita. Então, você nunca pode achar que isso é suficiente. Você tem que estar sempre com mais sede da presença de Deus. Isto é a ideia aqui do ser pobre. Davi ainda não tinha se perdoado e ainda estava em uma crise de identidade. Sim, aqui tudo a gente está explicando isso, né? Que Davi, nesses momentos aqui, ele não tem uma clareza ainda, né? Dessa questão do perdão. Ele ainda acha que ele está sendo... que a mão de Deus está pesando sobre a vida dele por conta dos pecados. Então, tem toda essa paradinha. Vamos para o Salmos 41, senão vai dar tempo. Agora no Salmos 41, Davi vem falando da calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Ao mestre do canto, Salmo de Davi. Bem-aventurados o que acode ao necessitado.
o Senhor o livra no dia do mal. Agora vocês já entenderam que esse necessitado, gente, não quer dizer apenas aquela pessoa que de fato necessita por não ter um amparo social. Esse necessitado aqui é quem está precisando da palavra de Deus. É quem está precisando de ouvir o seu testemunho. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege e preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos, não o entrega à vontade, ao capricho dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Olha, quando você está doente, o Senhor te assiste no leito da enfermidade. Na doença, ele afofa a sua cama. Ele faz ficar mais agradável a sua doença. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. Davi aqui e as suas angústias. Será a minha... Aliás, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Aqui Davi equivocadamente ainda acredita que Deus está pesando a mão sobre ele. Ele não está entendendo que a consequência da dor dele, física, emocional, que seja espiritual, é por conta que o que ele está vivenciando agora na pele, por estar doente, é consequência das decisões mal tomadas dele na vida. Porque às vezes você bebeu a vida inteira e agora você tem um problema no fígado e você fala que Deus, o Senhor não viu. Você pecou a vida inteira, né? Vamos assim dizer, contra a sua própria saúde. Então, ele tá achando que foi a mão de Deus que tá pesando sobre ele por conta dos pecados dele. Mas a gente viu ontem também que não é só uma consequência física, tá tendo uma consequência emocional também. Ele está se condenando no seu íntimo. E o pecado, ele faz isso. Ele faz você ficar se condenando, achando que foi por culpa do seu pecado que você está passando por algo agora. Pode ser. Pode ser uma somatização do seu pecado, mas pode ser uma questão genética, pode ser algo que você pegou a vida inteira. Então não é só isso, a gente não pode falar que é só consequência do pecado. Só que Davi aqui também não tinha conhecimento ainda da vinda de Cristo, física, porque Cristo existe desde que o mundo é mundo, e da libertação dos seus pecados lá na cruz, que não somos mais punidos por esses pecados. Aí, continuando, os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá, lhe perecerá o nome. Os inimigos de Davi esperam a morte de Davi. Tem condição um trem desse? E é o que a gente às vezes espera também, por ser inimigo de alguém. Isto é errado. Se algum deles me vem visitar, se algum dos meus inimigos me vem visitar, eles diz coisas vãs que não fazem sentido, amontoando no coração malícias contra mim, coisas ruins contra mim. Em saindo é disso que fala. E aí, o que acontece? Essas pessoas vêm me visitar, falam um monte de asneira na minha cabeça e quando saem, falam um monte de asneira também a meu respeito. De mim rosnam a uma. Que isso? Rosnam a uma. É um monte de cachorro rosnando a uma só voz. Isso aqui é uma unanimidade de ódio. Estão unanimamente me odiando. Todos os que me odeiam engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e por isso ele caiu numa cama e já não há de levantar-se. A pior interpretação que há das pessoas olharem para alguém que está doente e falar: foi o seu pecado, Deus te amaldiçoou. Davi aqui era visto como amaldiçoado pelos seus inimigos. E aí, como se não bastasse os inimigos, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Estava cheio de
má intenção. Essa parte também faz um paralelo com a profecia de Cristo sendo traído por Judas. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. De novo, Davi achando que paga o mal com o mal. Mas nós, que somos filhos da nova aliança, sabemos que se paga o mal com amor, oração, bênção, bem maior do que Davi, nós somos em entendimento agora. E devemos o quê? Abençoar essas pessoas. Pela graça que recebemos de Cristo, pela graça que foi de graça. Não foi por holocaustos nem sacrifícios seus, nem meus. Não foi por mérito meu, nem seu. Foi de graça. Você tem que tomar posse dessa graça. Você não tem que fazer nada para merecer essa graça, porque você não conseguiria pagar nenhum preço para merecer o que é de graça. Tá. E aí, ele continua. Com isto, conheço que tu te agradas de mim. Ah, sim. Davi entende que se ele paga o mal com o mal aos inimigos dele, o Senhor agrada dele. Mas é porque ele não sabia da vinda de Cristo, nós já sabemos. Então, quando nós pagamos o mal com amor, vamos ler aqui, segundo o novo evangelho. Com isto, conheço que tu te agradas de mim, Senhor, e em não triunfar contra mim o meu inimigo. Meu inimigo não vai triunfar contra mim, porque Deus tem misericórdia, também porque eu tenho misericórdia do meu inimigo, eu amo o meu inimigo. Quanto a mim, Senhor, tu me sustenta na minha integridade e me põe a tua presença para sempre. Estarei diante de ti para sempre, não farei nada sem ti. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Meu coração te adorará, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Este aqui, gente, foi os Salmos 40 e os Salmos 41. Aqui a ideia, olha, eu até escrevi uma coisa que eu achei bonita aqui, ó. Venha sobre aquele, a ideia do salmo, venha sobre aquele que chora, que acaba sendo aquele que está sofrendo, aquele que está sendo envenenado, que essas pessoas possam ser acolhidas. Essas pessoas que estão necessitadas, que elas possam ser acolhidas. Porque muitas das vezes elas são esquecidas por todos. Ela não é visitada, ela não é inspecionada, nem sequer por parentes. Ao mesmo tempo que nós devemos pedir pelos necessitados e buscar em ação fazer algo por esses necessitados, da palavra de Deus e necessitados materialmente também, nós também devemos rogar, nós também devemos pedir por aquelas pessoas que fazem o mal, que falam o mal, que são verdadeiros inspetores do mal na vida de outras pessoas, que tem prazer em caluniar, que não tem compaixão das pessoas que estão doentes. Nós também temos que pedir por essas pessoas para que Deus possa abrir os olhos destes infelizes. Porque eles hoje estão na posição de perseguir quem precisa de socorro. E eles fazem isso porque eles também precisam de socorro. Então, nós temos que pedir para Deus socorrer os necessitados e socorrer os perseguidores dos necessitados, vamos assim dizer. Eu achei bem interessante essa posição aqui. E agora, vamos para as perguntas do professor Luiz Saião, senão não dará tempo. Gente, falar para vocês que hoje eu acordei bem mais cedo. Não vou falar a hora não, porque eu fico com vergonha. Eu dormi tarde. Eu dormi ontem, era quase 2 horas da manhã. E eu acordei bem mais cedo para poder estudar, para passar aqui para vocês, viu? Só para contar para vocês que eu tô tendo compromisso com vocês. Vocês, por favor, tenham compromisso comigo também.
de pelo menos mandar essas mensagens depois para as pessoas, me darem um retorno, me darem um respaldo, curtir, comentar, compartilhar e o escambau A4. Tá? Vamos deixar essa palavra chegar mais adiante. Primeira pergunta. Abriste os meus ouvidos ou furaste as orelhas? Ou furaste as orelhas. Porque as versões são tão diferentes. Ai, gente, tem uns negócios assim, tem umas coisas que acontecem nas traduções da Bíblia. Tem tradução aqui da Bíblia que no versículo 6 do capítulo 40 fala sobre furaste as orelhas. E tem versão que fala abriste os meus ouvidos. Na minha versão aqui fala abriste os meus ouvidos mesmo. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abriste os meus ouvidos, me deu entendimento. É claro que eu entendo isso. Só que, por exemplo, as versões que usam a palavra furaste as orelhas, ela tem outra explicação. Se a gente fosse levar ao pé da letra, teria outra explicação. E aí, segundo o pastor Luiz Saião, a gente tem no original fica essa dúvida, porque a ideia de furaste a orelha no Antigo Testamento, ela estava relacionada ao escravo. E eu achei isso uma curiosidade, por isso que eu tô contando para vocês. Quando o escravo decidia permanecer escravo de uma pessoa, tipo, eu quero ser seu servo para sempre, ele furava a sua orelha. O senhor dele furava a orelha. Então, pode ser também um pouco assim relacionado a isso, tal como Davi estivesse falando assim para Deus que ele queria ser um escravo de Deus para sempre. Só que Deus não quer sacrifício, Deus não nos fez para escravidão. Então parece que não faz muito sentido, até porque aqui fala também furaste a orelhas. E a ideia era furar uma. Então, como está no plural, as orelhas, então ele entende que a tradução mais adequada seria os ouvidos mesmo, no sentido de entender a explicação de Deus. A tradução mais acertada é a tradução da NVI na Bíblia, no sentido de abrir realmente o ouvido para entender o que está sendo falado. Pergunta 2. Os versículos 6 e 7 se referem ao salmista ou a Jesus? Como pode estar falando de duas pessoas ao mesmo tempo e ainda tem o rolo do livro? Que livro é esse? Olha só, o salmo, ele se refere ao próprio salmista. O salmo, ele refere a quem fala, e quem fala é Davi. E aí Davi aqui fala, eu quero ouvir. E no livro, que livro é esse? Na lei de Deus. Eu quero obedecer. Então, Davi aqui está tendo uma postura de obediência e Jesus também teve essa postura. E Jesus, ele se identifica conosco como seres humanos, porque Jesus, ele é o Deus que se fez homem. Ele é o Deus homem. Então, muito dos salmos aqui, ele vai ter essa dupla aplicação de ter uma profecia, uma revelação da vinda de Cristo. E também está sendo utilizado naquele contexto original, naquele momento. Então aqui existe uma aplicação na vida de Davi e uma aplicação messiânica. Jesus também sofreu. Jesus muito sofreu, na verdade. Então essa atitude aqui do livro, desse rolo do livro, ela foi cumprida em Deus. A obediência foi cumprida em Cristo. Ok? E Davi também buscava a obediência em Deus. Tá, pergunta 3. Por que devemos nos interessar pelos pobres? Jesus não disse que sempre teríamos pobres em nosso meio? Então, a solução não existe. É verdade que sempre teremos pobres no nosso meio. Isso é um problema social. Mas não é porque existe um problema social que eu vou lavar minhas mãos e falar que eu não tenho nada a ver com isso. Existe essa problemática social e existe essa
problemática que sai da esfera social, que é essa necessidade da presença de Deus. A gente não pode simplesmente lavar as mãos em relação a isso. A questão aqui é a gente entender que a pobreza, ela não pode nos gerar... Aqui, ó, deixa eu só ver aqui, gente. A questão aqui é que entendemos... Desculpa que eu errei aqui. A questão aqui é que entendemos a pobreza como culpa e responsabilidade de quem sofre. E aí vemos que o pobre cada vez fica mais pobre. E o pobre cada vez fica mais pobre. E o rico cada vez fica mais rico. Quem lembra dessa música? A questão aqui, então, é que a gente tem o hábito de entender que é culpa da pessoa que está passando por essa necessidade. Não só essa necessidade material, mas também essa necessidade espiritual de entender mais sobre Deus. E não é porque Jesus falou que sempre teríamos pobres, sempre conosco, que nós não temos responsabilidade. Meu celular de novo ficando quente. Nós não temos responsabilidade com essa situação. Nós temos que ter misericórdia com a pessoa que está em necessidade. E é virtude, gente. Isso é uma virtude importante. A gente cuidar dos necessitados. Não só dos necessitados materialmente, mas dos necessitados espiritualmente. Tá bom? Ai, deixa eu correr aqui, porque senão não dá tempo. Pergunta 4. Jesus cita o Salmo 41, 9. Jesus, no Novo Testamento, cita o Salmo 41, versículo 9. Na ocasião da traição de Judas, o próprio Jesus. E o texto não se refere a Davi? De novo, a mesma história. Davi, ele foi piedoso, eu já falei isso pra vocês, com Saul, ele ajudou Saul, mas ele foi traído pelo seu próprio amigo. Saul tinha uma posição de amizade com ele, depois ele foi traído pelo seu próprio amigo. Não só por isso, ele foi traído pelo seu próprio irmão, então, pelo seu próprio filho. Então aqui, o próprio amigo traiu o rei Davi, mas o próprio amigo também traiu o rei Jesus. Então existe uma dupla aplicação. O próprio Cristo vem e faz a menção depois desse salmo aqui. Vocês têm uma noção assim da intimidade, da grandeza disso? Pensar que Jesus leu esse salmo que nós estamos lendo. Não necessariamente leu, né, gente? Ele falou esse mesmo salmo que nós estamos falando agora. É de uma grandeza, então a palavra de Deus, ela fala conosco. Ela continua falando conosco. E pergunta 5. Deus exige ou não sacrifícios? Deus, ele exigiu sacrifícios em Levítico e agora ele não quer mais sacrifícios. O sacrifício de Cristo já foi pago lá na cruz por todos nós. Então, quando você se vê na atitude de se sacrificar, é como se você estivesse falando que o sacrifício de Deus não foi, o sacrifício de Cristo não foi suficiente. E você se achando bambambam o suficiente para se colocar num sacrifício maior do que o que foi dado por Cristo. Então, a religião, gente, ela não é acompanhada de sinceridade quando você só vive naquele formalismo ali, quando ela é apenas da boca para fora. Deus, ele não tem interesse em sacrifício, ele não tem interesse em ritualismos, ele não tem interesse em toda essa formalidade. Ele quer a verdade do seu coração. Tem gente que é tão religiosa que até para falar em nome de Deus, muda a voz para falar em nome de Deus. Será que dá para você ser você mesmo falando com Deus? A ideia não é você sendo outra pessoa, uma pessoa de fachada para falar com Deus. Seja você mesmo. É como se você, ó Deus, eu estou aqui neste momento. Ai, Lorena, você de novo. Fazendo essa imitação patética, eu só quero ouvir a sua voz. Não precisa de todo um ritualismo para falar comigo. Seja você.
Eu só quero a sua inteireza, eu só quero o seu coração, eu só quero a sua sinceridade. E aí quando eu faço uma palhaçadinha, ele acha engraçado. Mas ele tá vendo o meu coração, né? E outra coisa, a gente tem uma mania de falar muito do diabo. A culpa é do diabo, não sei o que, o diabo. E vamos fazer oração pro diabo sair de perto de mim. Gente, Jesus não tinha Jesus não tinha problema com o diabo igual a gente tem. O problema de Jesus não era com o diabo. Tanto que quando Jesus chegava nos lugares, o diabo saía dos lugares. Mas por quê? Porque Jesus tinha essa intimidade com o Pai. Então, se você busca essa intimidade com o Pai, quanto mais intimidade você busca com o Pai, mais medo o diabo tem de você. Então, você não precisa ficar enfrentando o diabo, fazendo oração de poder. Nada nesse sentido. Você tem que ter intimidade com o Pai, que quanto mais intimidade você tiver com o Pai, mais poder você tem em Deus. E mais medo de você o diabo vai ter. E aí, você não precisa de ficar lutando contra o diabo. É ele que corre de você. Mas é só você buscar essa intimidade. Ah, é porque eu tô falando... Gente, tá travando aí geral ou é só pra uma pessoa e outra? Tá. Enfim, vamos concluir aqui. A conclusão de hoje do pastor Luiz Saião foi: quando doer em você, lembre-se que dói nos outros também. Pimenta nos olhos dos outros é refresco? É, até essa pimenta tá nos seus olhos. E quando ela está nos seus olhos, você entende a necessidade do outro. Então, quando doer em você, lembre-se que dói nos outros também. Aí você entende que dói nos outros também. Por isso que às vezes você tem que passar por dor, para reconhecer a dor do outro. Nós fechamos aqui o estudo do primeiro livro de Salmos. E mais uma vez, o salmista está passando por dificuldades, doença, necessidade e reconhecimento. E reconhecendo que ele é pobre diante de Deus. Através dessa experiência tão difícil, ele alcança recuperação, bênção de Deus e desenvolve-se num fiel sincero, mais do que tudo, entende que a sua pobreza, entende qual é a sua pobreza e tem misericórdia da pobreza e necessidade dos outros. Quando você entende a sua dor, quando você entende a sua fraqueza, a sua necessidade, você também vai ter compaixão do seu irmão. Quando você vive uma dor, você tem compaixão do seu irmão. Às vezes a gente passa por essas necessidades, às vezes a gente passa por determinadas dificuldades para a gente entender o que o outro está sentindo e para que a gente possa transmitir para o outro essa força. Uma coisa que o Pablo fala para a gente, que a sua ferida vai curar, a sua cicatriz vai curar outras feridas. Então, quando você passa pela dor, quando doer em você, lembre-se que dói em outras pessoas também e que elas precisam do seu testemunho de fé. Gente, então foi esse o nosso estudo de hoje. Graças a Deus, quase que atropelando tudo, correndo, mas deu certo. Deu tempo. Espero que vocês tenham gostado. E compartilhe aí com a galera, já tá acabando, pra variar, não dá tempo de ler as coisas que vocês falam, eu queria muito. Eu não sei o que eu apronto, gente, eu vou ter que diminuir esse estudo, enfim, não sei. Se vocês tiverem alguma sugestão, eu vou abrir, tem uma caixinha já de pergunta aí no meu perfil, vocês podem mandar, se tiver alguma dúvida, e é isso, fiquem com Deus, vai cuidar da sua vida, eu